Mercado começa a se agitar no Vasco. É isso mesmo, torcedor. Você que está aí do outro lado, está ansioso para o Vasco ingressar logo nessas contratações para o meio do ano? Ainda dá para contratar agora, porque a janela emergencial, vamos chamar assim, está aberta. Cara, eu não tô ansioso não, tá? Porque eu sei que o Vasco não tem dinheiro e o que o Vasco vai fazer sem dinheiro é contratar mais pereba para dentro do Vasco. Então, eu não tô nem um pingo animado com essa janela. A janela que foi ali proporcionada para os clubes que disputariam o Intercontinental. E também serve para o Vasco e para todos os clubes de Série A, B e C, enfim, fazer aí as contratações. Lembrando que essa janela fecha no dia 10, então o Vasco tem um período curto para inscrever novos jogadores. Diante dessa janela, o Vasco... Mais conhecido como 4 dias, né? Observa o jogo contra o São Paulo, próximo dia 12. Na próxima quinta-feira, o Vasco encara o São Paulo no Morumbi. Lembrando que é um jogo importante visando o Campeonato Brasileiro. O Vasco está incomodado na parte de baixo da tabela, precisa vencer para sair desse desconforto. E observa, né, o trabalho do técnico Fernando Diniz pela manhã, jogadores folgando à tarde, hoje nessa sexta-feira. Cara, e mais do que obrigação de ganhar do São Paulo, que não vai ser uma tarefa fácil, porque o São Paulo é o time dos empates, vai ser ficar dependendo dos outros perderem, né? Porque se a gente ganhar, todo mundo ganhar, continua na mesma. Se a gente perder, todo mundo ganhar, nós se lasca. Se a gente empatar, todo mundo ganhar, nós se lasca. Então, além da obrigação de ganhar do São Paulo, a gente ainda tem que torcer para os outros perder, né? E amanhã também é a mesma coisa, né? O elenco volta ao CT Moacir Barbosa pela manhã e folga à tarde. E no domingo um recovery para recuperar aí os jogadores, enfim. Eu acho que é o momento de preparar bem essa equipe. Enfim, vamos lá. Situação envolvendo mercado da bola. O Vasco ainda que não tem um diretor de futebol, né, um diretor executivo de futebol, tenta buscar reforços na maneira de uma comunicação direta com o técnico Fernando Diniz. Observando todas as alternativas de mercado, o Vasco deve anunciar mais breve possível esse diretor, exatamente para facilitar, né, essa parte dessa procura, facilitar esse networking, facilitar a busca por reforços. Diante desse cenário, o Vasco observa já alguns jogadores, já procura saber sobre as condições de cada um deles. Um dos atacantes que o Vasco procura é o Pedro Rocha, exatamente, jogador que tem contrato com o Remo até o final dessa temporada, até o mês de novembro, final do mês de novembro. Cara, pelo que eu já vi desse Pedro Rocha aí, é um cara bom, tá? Ele, não sei se ele vai falar nesse vídeo aqui, mas eu já vi algumas estatísticas dele. O cara é se eu não me engano, ele é o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. E ele tá com 10 gols em 24 jogos. O cara acho que tem 30 anos, não tem histórico de lesão, até onde eu vi. O cara passou pelo Flamengo, Cruzeiro, Grêmio. É um cara que tem uma bagagem, tá? Um cara que já tem um passado muito bom no futebol. E hoje ele tá no Remo e eu vi uma reportagem, se eu não me engano, foi no GE, que ele já declarou que não tem interesse em sair do Remo nessa temporada. Mas aí também, aquela história, né? Todo mundo tem seu preço. E esse preço eu acho que o Vasco não tem como pagar. E o Pedro Rocha tem aí apesar de ter apenas 30 anos, né, ele tem um vasto currículo com muitos clubes. Grêmio, Flamengo, são muitos clubes. O Pedro Rocha tem passagens por vários e vários clubes. Fortaleza, Cruzeiro, passou lá para a Rússia pelo Spartak de Moscou, Atlético Paranaense e muito mais. É um dos jogadores que tem um vasto currículo que o Vasco observa no mercado, né? Um jogador um pouco mais experiente, um jogador que está no Remo e vem fazendo ali, né, a sua temporada até razoavelmente bem. E a gente vai observar aí o Vasco de olho em Pedro Rocha, jogador aí atacante que joga tanto pelos lados do campo como um centroavante ali. É claro que ele é muito mais jogador de lado do que propriamente um centroavante. Cara, eu sinceramente eu não entendo essa diretoria do Vasco, cara. Beleza, a gente precisa de atacante, lógico. A gente sabe que tem jogadores ali que vão improvisado, a gente também não tem reserva. Porque, por exemplo, tira o Nuno Moreira, o reserva do Nuno Moreira é quem? O Lloyd. Tira o Rayão, reserva do Rayão hoje é o Adson. O Adson é um bom jogador, mas voltou da lesão. Parece que ele esqueceu lá na cirurgia a habilidade de jogar, né?
tiraram também, lá na cirurgia, tiraram a habilidade dele de jogar, porque o Adson voltou jogando nada. O Coutinho não sabe se fica, é um cara que ele tá melhorando, nessa temporada melhorou, mas também não é o cara que define, né? Ali na frente, pra mim, principal é Nuno e Verratti. O Ryan tá melhorando. Todo mundo sabe, quem me segue lá no TikTok, eu já fiz vários vídeos criticando o Ryan. Não pela pessoa, mas eu critico o cara jogando, né? E ele não jogava, tá? As estatísticas do Ryan antes do Diniz era ridículo, pô. O cara tinha 6 gols em 60 jogos pelo Vasco, sendo atacante, era ridículo. Agora melhorou. Agora ele tá se tornando um jogador profissional na mão do Diniz. Agora sim, o Vasco vai ficar trazendo mais atacante? E que não é atacante, tipo, pô, esse cara aí vai chegar e vai arregaçar todo mundo. Não. Vai trazendo atacante da Série B, da Série C. Que é o caso daquele outro Bosquilha lá, que também já saiu aí a conversa que o Vasco sondou, não sei o quê. Meia ofensiva, atacante, ponta. E a defesa? E aí? E o zagueiro? Porque eu sei que hoje o maior problema do Vasco é a defesa. Não só hoje, né? Isso já tem tempo. E ninguém resolve. E a defesa? Vai ficar trazendo atacante? Ponta? Meio ofensivo? Não faz sentido, pô. Tem que trazer atacante. Ou atacante, ó. Tem que trazer zagueiro bom. Pega o dinheiro todinho que tem e contrata um zagueiro profissional. Entendeu? Profissional, zagueiro profissional. Que não vai deixar nem as bolas entrar no goleiro que for ficar lá. O outro atacante que o Vasco estaria de olho na informação do canal, na torcida vascaínos, é o Carlos Júnior. Carlos Júnior é um jogador que está lá no Neon, né, na Arábia Saudita. Mais atacante, pô. Mais atacante. O Vasco tá indo atrás de mais atacante. Pra quê? Vai botar todo mundo junto dentro do campo pra atacar todo mundo junto? Tirar todo mundo, botar só atacante pra tentar fazer o gol? É um jogador que pertence ao Raul Shabab, que o Vasco tem ali a situação com o Leandrinho, que deve retornar ao clube. O jogador tem contrato lá com o Raul Shabab até o meio de 2027, né? Até meados de 2027. E está com contrato lá com o Neon até o mês 6 desse ano. O contrato se encerrando lá por empréstimo. O jogador deve ficar à deriva no mercado. Jogador com passagens pelo Atlético Mineiro, Internacional, enfim, também tem ali passagem pelo futebol português. O jogador de apenas 29 anos de idade, o Carlos Júnior, pode ser uma opção do Vasco nessa janela. Eu queria, obviamente, saber a sua opinião acerca desse assunto. Bom, falando sobre o setor ofensivo, que é uma das prioridades do Vasco, a situação também se aperta para outros setores. Isso é, o lateral direito Puma Rodrigues, né, que é o único lateral direito que fica à disposição caso o Paulo Henrique ainda não consiga performar ou tenha dificuldades físicas. O Paulinho ainda não se firmou, vindo da base, né, jogador de seleção de base. E o Vasco observa alguns nomes também para esse setor, temendo a saída do lateral direito da seleção uruguaia, Puma Rodrigues. Cara, assim, se eles... O Puma, não é um cara assim que eu desgoste não, tá? Ele tem bons momentos pelo Vasco. O Puma já teve boas atuações, faz gol, tem um bom cruzamento. Eu acho assim, o passe dele, o cruzamento dele é melhor do que o do Paulo Henrique. Mas, no conjunto, não tem nem como comparar o Puma com o Paulo Henrique. Velocidade, defesa, tudo. E assim, o Puma é um cara que é reserva do Paulo Henrique, a menos que o Paulo Henrique se machuque, ele não vai ter espaço dentro do Vasco, cara. E é um cara que é da seleção uruguaia. Eu acho muito mais sentido trazer um menino da base, o Paulinho, e ficar botando ele ali faltando 10 minutos, ele pegando minutagem, pegando experiência, treinando para ser um grande lateral, do que ficar segurando o Puma, que tem um salário aí de praticamente 400 mil reais. Não quer enxugar a folha? Deixa o Puma ir-se embora, cara. Aí ficar segurando o cara querendo ganhar mais, ou querendo o mercado lá fora, querendo ser visado ali pela seleção uruguaia, e o cara no banco. O Puma passa de 3, 4 jogos sem entrar em campo, pô. Eu acho muito mais viável pro Vasco pegar o Paulinho, treinar o Paulinho, dar minutagem, bota pra jogar final de jogo, vai ganhando experiência, e depois ter um jogador top de linha, pô, pra jogar aí, pra, às vezes até ser titular.
seleção uruguaia jogou ontem, o Puma não saiu do banco, mas clubes da MLS já procuram informações sobre o lateral direito e já teriam até avançado para possíveis propostas, né? Para quem não sabe, o Puma Rodrigues é o único jogador do elenco vascaíno a representar aí as seleções eliminatórias, né? É o único jogador de seleção desse atual elenco nesse momento E tá no banco, né? da temporada. O Puma Rodrigues esteve na seleção uruguaia, retorna agora para o próximo jogo, o segundo jogo das eliminatórias, depois volta ao Vasco para compor o elenco do técnico Fernando Diniz, para, claro, né, a implementação da ideologia, enfim. E o Vasco observando não só essas escapadas do Puma para a seleção, mas também propostas que possam chegar por conta disso, por conta dessa valorização. O Vasco observa o mercado e procura saber, sonda a situação envolvendo Igor Vinícius, jogador do São Paulo, né? Jogador que tem passagens aí também por clubes do interior de São Paulo. O Igor Vinícius tem 28 anos de idade, né? Tem contrato com o São Paulo até o final dessa temporada, é um lateral direito que é bem ofensivo, um jogador rápido, veloz, né? Tem ali interesse de outros clubes e tem só um grande problema nesse percurso. O Igor Vinícius foi um pedido do Dorival Júnior para reforçar o Corinthians. O Dorival conhece o Igor Vinícius do São Paulo, né? Já teve trabalhos com ele ali e fez o pedido para que o Corinthians avançasse numa possível contratação desse lateral direito. Eu não conheço esse jogador, tá? Não conheço praticamente nada do elenco do São Paulo. A última vez que eu acompanhei o elenco do São Paulo, o Rogério Ceni era o goleiro. Mas assim, se for para trazer um cara desse, já que o Puma vai sair, tem que trazer um cara para disputar a vaga com o Paulo Henrique. Diz, vamos trazer esse cara aqui para ser reserva do Paulo Henrique. Não faz sentido. É jogar dinheiro fora. Porque bota qualquer menino da base na posição, dá certo. Agora, se for trazer um cara bom, vai fazer um investimento de um cara bom, bom na defesa, bom no ataque, o cara que de vez em quando chega para fazer gol, aí sim faz sentido um cara para disputar a vaga com o Paulo Henrique. Não para ser banco do Paulo Henrique, para disputar a vaga. Porque se o cara conseguir ser melhor do que o Paulo Henrique no Vasco, aí, meu amigo, é um cara top, tá? É um cara top. O Vasco também está no páreo e a gente vai observar como que vai proceder essa questão do lateral direito Igor Vinícius. Obviamente, é um jogador que chegaria para mais compor elenco do que propriamente assumir a titularidade, né? Aí, pra mim, é o que não faz sentido, pô. Vai gastar dinheiro num cara pra compor elenco. Qual o sentido disso? Deixa o Puma, cara. Vai compor elenco. O jogador vem pra compor elenco. Não faz sentido, pô. Pega o menino da base e bota pra compor elenco, cara. Todos os times do Brasil usando os meninos da base, porque os times tudo quebrado. O São Paulo é um. Aí vai contratar um cara, gastar dinheiro, não sei o que, pra compor elenco. Se não é um cara que vem pra disputar titularidade, não faz sentido. Titular absoluto desse elenco por conta da questão da potência física, do poder de a ofensividade um pouco mais veloz, também a recomposição, enfim, a gente vai observar o Vasco no mercado. E ninguém conta com o machucado, né? Porque o tanto que o Paulo Henrique corre pra ele se machucar é daqui pra ali. Então vai trazer um cara pra compor elenco, um cara que não tem condição de ser titular, pra ser reserva do Paulo Henrique. E aí o Paulo Henrique se machuca, e aí? Vai botar esse cara lá? Forma incisiva, observando o Igor Vinícius, um pedido do Dorival Júnior também para o Corinthians, então a concorrência acontecendo. Eu queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, o mercado se agita no Vasco e a gente vai estar destrinchando aqui todas as informações. Cara, assim, eu sinceramente não tô nem um pingo animado pra essa janela de transferência, nem essa emergencial e nem pra outra lá oficial, né? Porque eu sei que o Vasco não tem dinheiro. E eu sei que a chance dos caras fazer burrice com pouco que tem é muito grande, pô. Porque estão lá os caras. E aí, vamos trazer quem? Pega um da Série B, um da Série C, atacante, vamos trazer atacante. Pra que diabo esses monte de atacante, cara? Pô, tem o GB da base, o GB, o Zucarello. Os caras bons, os caras crescendo. Bota lá, cara. Tem um menino lá do Sub-17 lá. O cara jogou de titular numa categoria, depois jogou mais o segundo tempo na outra categoria no mesmo dia. O cara fez 3 gols, o Vasco perdendo lá, fez 3 gols. Pega um menino desse, cara. Pega um menino desse e começa a botar pra jogar, treinando o cara de novinho, na mão ali do Diniz. O menino desse vai virar uma joia, pô.
Aí fica gastando dinheiro com esses atacantes meia boca, um cara que já tá velho, fim de carreira, o cara que vem com 200 lesão nas costas, gastando dinheiro à toa, pô. Pra mim não faz nenhum sentido o Vasco querer se meter nessa janela de transferência agora, se não for para trazer um ou dois zagueiro bom. Zagueiro mesmo, bom. Para tirar João Vitor, tirar Lemos, tirar qualquer um dali, para ser 2 titular, entendeu? Que aí, se o Léo Jardim sair mesmo, pode botar até um Cone ali, mas com 2 zagueiros bons, a bola não chega nem no Cone. É isso que o Vasco tem que fazer.